depressão. Expulsar demônio não é difícil. Lidar com demônios, expulsar demônio é a parte mais fácil da libertação de uma pessoa. Repreender demônios, e não é difícil, não tem dificuldade nisso. Sai no nome de Jesus, tem que sair. Se precisar jejuar, jejua. Mas existe a maneira do diabo, hoje em dia, como eu estava compartilhando naquela noite, as estratégias que o diabo, a gente percebe como as pessoas estão sendo atacadas na mente, nas emoções. As fraquezas do ser humano hoje estão muito na emoção, na mente, nos pensamentos, e fragilizadas emocionalmente, as famílias desestruturadas, pessoas crescendo de forma emocionalmente muito debilitadas, e elas vêm com essas fraquezas todas para a igreja, são alcançadas. Então, nossa percepção de agir também no mundo espiritual. O apacentamento é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Seja bem-vindo a este canal, eu sou o Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar. Essa mesa preparada que tem o intuito de trazer edificação para a sua vida, conhecimento, fé, virtude, que conecta e edifica. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o Bispo Ovídio, bispo na Igreja Fonte da Vida, uma bênção, foi também presidente do Conselho de Pastores aqui de Ribeirão Preto. Inclusive, já aqui fazer um convite para você, o intuito aqui desse papo é Pode Congregar com Paz. Nosso intuito aqui é trazer os irmãos que Deus tem colocado para ministrar nas reuniões do Conselho de Pastores, para a gente estender aqui a conversa, estender aquilo que Deus trouxe através do pastor nas reuniões, e a gente alcançar mais pessoas também. E uma forma também da gente ouvir os pastores. Às vezes, na dinâmica do meio pastoral que nós vivemos, às vezes a gente não tem tempo para parar com cada um, conhecer a história de cada um. Então, o nosso intuito esse ano aqui é ouvir os irmãos e conhecer um pouquinho da história de cada um deles. Então, seja muito bem-vindo para isso. Quero já aproveitar e te pedir, se inscreve no canal, dá um like aí, isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas, tá bom? E vamos embora. Uma bênção. Obrigado, Bispo Ovídio, pela disposição. Obrigado, pastor Maicon. Uma alegria para nós estar aqui no seu podcast, né? Pode congregar. Importante congregar, estar juntos, né? Não só como ovelhas, mas como pastores, como ministérios a nível de conselhos, a nível de amigos, lutando junto. Gosto muito do versículo em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Paulo diz sobre lutando juntos pela fé no evangelho. Se fala se ele refere-se à palavra luta, se refere a esforço, a peleja, se refere a desafios, se refere a conquista, se refere a alvos, né, objetivos. Lutando junto pela fé no evangelho, esse é o que nós cremos com o ministério, com o corpo de Cristo. Bacana. Bispo, conta um pouquinho do senhor, né, da última reunião do conselho que nós tivemos na terça-feira, inclusive de até fazer uma chamada para o pessoal, que os irmãos que não podem ir na terça-feira, tem uma vez a cada 2 meses, tem uma reunião à segunda-feira à noite, para os pastores que têm outras ocupações também, então fica o convite. E, nessa última segunda do mês de fevereiro, foi sediada lá na Fonte da Vida, né, foi muito bom, um tempo muito abençoado. O senhor compartilhou acerca de apacentar ovelhas, da Sim. batalha que envolve isso, mas também o senhor até, compartilhou um pouquinho de algumas coisas, assim, da sua trajetória, que o senhor tinha sido secretário da igreja, e também que o senhor, vivenciou um avivamento. Então, conta um pouquinho da história do senhor, por favor, da onde que o senhor é, Sim. da sua formação. À medida que a gente vai ganhando experiência na vida, o tempo vai passando, né, as histórias vão acumulando, né, mas é muito bom. Graças a Deus eu me converti num momento muito importante da minha vida, fui alcançado por Jesus, não tenho a menor dúvida disso. A boa mão de Deus me alcançou com 15 para 16 anos, adolescente, saindo ali da infância, da pré-adolescência, entrando no mundo, né, e foi num momento muito crucial da minha vida, da importância, como de forma maravilhosa, tremenda, um ministério chamado Alvo da Mocidade, foi que me alcançou em Goiânia, junto com uma turma de outros jovens. Foi muito importante, crescemos num ambiente de fé, de amor,
E isso foi muito importante para meu futuro ministério, né, saber lidar com pessoas, receber. Foi muito plantado isso no meu início da minha conversão, de como eu fui amado, recebido como jovem. E depois nós passamos a congregar depois de mais de 20 anos, ainda solteiro, fazendo faculdade, em Goiânia, e, fiz o meu seminário. Terminando a faculdade, fiz meu seminário de 2 anos, seminário A Palavra de Deus, na época chamava. E depois me casei logo aí com 24 anos, no ano de 1984, pastor Marco, então a história vai longa, né. Logo depois tivemos 2 filhos, trabalhando e lutando e correndo com a vida, casado, filhos nascendo, lutando, ministério. Começamos nossa prim fomos desafiados a começar um trabalho num bairro na época. Eu tinha 26 anos, eu e minha esposa, minha filha estava nascendo, mais velha. Começamos um trabalho, uma casa que depois virou uma igreja. Hoje é uma igreja, lá tá, graças a Deus, permanece firme a igreja. Muitas pessoas foram alcançadas ali. Mas também começamos um trabalho com adolescentes. Então eu cuidava de uma igreja, cuidava de adolescente, tinha um grupo de discipulado e cuidava da minha família correndo, né. Tempo muito envolvido. Chegou um tempo que ficou muito difícil eu levar a vida profissional e ministerial. E qual que foi a sua formação antes do seminário, pastor? Eu fiz engenharia agrônoma. Eu Ah, sou engenheiro agrônomo de formação universitária. Aí, como sempre muito envolvido e apaixonado pela obra de Deus, eu misturava demais, né, então, igreja e trabalho. Então chegou um momento que eu não fazia nenhuma coisa direito nem outra. Chega a hora de eu tomar uma posição, a igreja abriu as portas para me receber ministerialmente, graças a Deus, e eu passei a dedicar o meu tempo completo, ainda que era envolvido integralmente, mas o tempo nosso não, né. Tem pessoas que têm um tempo, são integrais na obra, mas não são de tempo integral, são de tempo parcial, porque tem a sua vida profissional. Temos pastores assim também. O ministério também é aberto para esses irmãos, né, graças a Deus. Nós fazemos parte de uma igreja, a comunidade evangélica, e onde também foi importante a base nossa ministerial, desenvolvimento e os princípios que nós cremos, vivemos. Uma época que as comunidades, elas foram muito importantes na década de 80, quando elas trouxeram alguns conceitos importantes que veio do movimento, pouca gente sabe disso, do movimento Chuva Serôdia, um movimento, um avivamento que aconteceu em 1948. como que é o nome, pastor? Desculpa. Chuva Serôdia, Chuva serôdia? avivamento Chuva Serôdia. Mas, que língua que é esse serôdia? Serôdia é chuva, é a chuva constante, chuva serôdia mesmo, né, a Bíblia fala da chuva temporânea e a chuva serôdia, né. Foi um movimento, coincidiu com esse avivamento com o ano em que Israel foi estabelecido como nação, né. Deus derramou graça. Então, a maneira como nós louvamos a partir de 80, a coisa foi ganhando espaço, louvor, a liberdade do louvor, o canto espiritual, e a palavra profética, o ministério plural, vários pastores numa igreja só, porque antes era muito, você tinha 2 movimentos até a década de 70. Você tinha o movimento pentecostal, radical, e tinha o movimento histórico, das igrejas históricas também radicais, né, cada um no seu mundo. Ninguém falava, né, ninguém andava junto um com o outro. O conceito de unidade da igreja, quem trouxe foi o movimento Juacerôdia. Para alguns era um movimento, herético, mas trouxe coisas, ministério feminino, reconhecimento de pastoras. Até então pastoras praticamente não existia esse ministério de pastoras. Então eles trouxeram ampliou a visão do propósito de Deus. E as comunidades no Brasil todo, o pastor Azar fez parte de uma comunidade lá no setor no sul do país, Porto Alegre, o pessoal da zona sul, as comunidades da zona sul, lá de Rio de Janeiro, comunidade da Graça em São Paulo, são vários movimentos que caminharam junto forte em 80. A partir de 90, esses ministérios ganharam seus próprios espaços. Logo depois, a partir de 94, juntamente com o apóstolo César, pastor César Augusto, mais um grupo de pastores, nós iniciamos então a Igreja Fonte da Vida.
Ah, o E senhor estava no início então ali, da fundação da fonte. no início, no zero, no ponto Nossa, zero, que né, legal, não sabia, que bacana. no ponto zero. E nós experimentamos ali em Goiânia um derramar do Espírito Santo, um momento muito forte de mover de Deus, de sinais, de milagres, de prodígios mesmo, coisas extraordinárias eu vi acontecer, muitas conversões, abriu o evangelho para até então as igrejas tinham muita dificuldade de alcançar classes mais altas, tanto intelectualmente como financeiramente. O evangelho era tido como das pessoas simples, das pessoas pobres, né, e era tido muito assim, né. De repente, foi alcançando todas as margens da sociedade, e nós vimos muitas pessoas, uma quantidade enorme de pessoas converterem. E a fonte se espalhou pelo Brasil, começou a se espalhar pelo Brasil, se espalhar para fora do Brasil, África, Estados Unidos. Então na época, logo depois na virada do século, nós vimos a necessidade de vários casais que cresceram, foram formados ali em Goiânia, serem enviados para ter funções específicas de edificação, de crescimento, de apacentamento de pastores, de igreja, de organização. E Era um nós movimento de plantação de igrejas. de igreja estávamos juntos, né, então nós começamos a fonte e agregamos e essas igrejas foram crescendo também, fomos plantando igrejas e agregando e vinculando elas, né. Nós somos uma igreja, chamamos um ministério integral, integralizado, que nós somos um ministério em que temos apenas um CNPJ, né, o resto é um nome só, todas as igrejas, não é uma ligação mesmo, assim. E então nós viemos para Ribeirão Preto, assim como outros foram pra Europa, Estados Unidos, foram para São Paulo, Brasília, ganhamos um dinamismo grande no Nordeste. Foram vários casais enviados, várias famílias, né, não é nem casais, eram famílias, meus filhos adolescentes, viemos pra estivemos nos Estados Unidos, depois voltamos, viemos para cá, e graças a Deus. O senhor que veio primeiro para cá então, o senhor pioneirou a igreja aqui em Nós já Ribeirão? já tínhamos a fonte aqui, o pastor que estava aqui na época, pastor Ricardo, ele foi enviado nesse movimento todo, ele foi para os Estados Unidos, e houve uma necessidade de ir para os Estados Unidos, então aí eu vim para cá, pela base que a gente já tinha lá de formação da igreja, trabalhei não só depois tinha deixado já o ministério com adolescente, eu e minha esposa trabalhamos com adolescente, mais ou menos uns 8, 9 anos, apacentando, formando, graças a Deus, vários daqueles meninos da época hoje são pastores no Brasil e fora do Brasil, uma semente plantada pela graça de Deus, onde muitos são ministérios frutíferos hoje. É muito importante, tá abrindo aspas aqui, o ministério infantil, ministério de geração, ministério de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, não é um ministério em que o pastor principal precisa estar envolvido, porque nós estamos formando a base ali de vidas que serão homens e mulheres de Deus. E a gente não pode terceirizar apenas para um obreiro, um jovem, porque eles têm que ser o modelo mais forte, né. O modelo mais forte para o adolescente tem que ser o pastor principal da igreja. Lógico que tem a equipe toda, mas precisa estar junto, bem próximo. Acho isso muito importante. Eu faço isso até hoje, vou com eles para o acampamento, para reunião, faço discipulado com eles, reúno, para eles verem que eu estou junto. Graças a Deus, isso tem que ser assim. Temos essa visão na fonte de valorizar muito o ministério infantil, os pré-adolescentes, adolescentes e jovens, né. E família em geral também. E viemos para cá, fiquei um tempo aqui em Ribeirão Preto, antes de 5 anos e meio, onde nós estruturamos a igreja, não só na cidade, mas que já era uma igreja bem fortalecida, mas toda a região. Viemos para cá numa época que rodamos esse estado, eu rodava em torno aí de umas 40 cidades, né, e reunindo com esses pastores, com liderança, organizando igrejas, passando uma visão. Principalmente passando uma visão e criando um espírito de corpo, de unidade, de vínculos, né. Fui para São Paulo, abri uma igreja em São Paulo, fiquei 8 anos em São Paulo, na capital, foi desafiador, extremamente desafiador,
e voltei para Ribeirão Preto, graças a Deus. Gosto das cidades, considero a minha cidade. Hoje me sinto mais ribeirão pretano do que goianiense, eu sou de Goiânia, goianiense, sou muito mais me sinto muito mais ribeirão pretano, muito mais vinculado a Ribeirão Preto do que a cidade de Goiânia. E amo, é uma cidade que me recebeu muito bem, fui muito bem recebido, aceito, não há as portas são abertas, é um lugar que eu me sinto muito bem. Gosto da cidade boa de andar, das pessoas, e aprendi a amar a cidade. Deus me colocou um amor pela cidade, eu sinto que a cidade também me ama, assim, os bons amigos, pastores, né. Tem sido muito bom, tem sido gracioso estar aqui, desafiador, todo ministério é muito desafiador, e na primeira quando eu vim para cá era um evangelho muito escasso, muito poucas igrejas, alguns ministérios lutando desesperadamente com todas as forças, né. E de repente Deus dá graça, a cidade vira, as igrejas multiplicam, né, multiplicam. E hoje, graças a Deus, quando você vai, tem uma igreja abençoando a cidade, abençoando famílias, restaurando vidas. A gente ama o corpo de Cristo. Antes de qualquer, somos da fonte como instituição, mas pertencemos ao corpo de Cristo. Que bênção, pastor, que alegria. Olha só, o senhor tá falando de Ribeirão, né, eu não andei tanto, né, como o senhor, mas eu, assim, das andanças que eu já tive, eu nunca achei uma cidade igual Ribeirão. Eu também amo Ribeirão, eu amo Ribeirão demais, porque Ribeirão pra mim, assim, é muito bem estruturado e tudo, enfim. O senhor, assim, nas suas andanças, já achou alguma cidade igual Ribeirão, com esse clima? Porque é uma cidade grande, com boa estrutura, você tem tudo aqui, você não precisa sair daqui pra nada, e é um clima ainda, assim, de interior, né, e tal. Sim. O senhor passou por alguma cidade parecida com Ribeirão, assim? Eu gosto de Ribeirão, porque é uma cidade média, né, fácil de andar, os congestionamentos são pequenos, curtos, rápido, 15, 20 minutos, eu estou em qualquer lugar da cidade, atravesso a cidade em 20 minutos, e você vê, eu moro aqui a 12 quilômetros da sua casa. Eu gastei quanto? Pouco mais de 10 minutos para chegar aqui, pego o anel viário, rodo. Isso, o que eu faço aqui, eu não faço em Goiânia, né. Em rodar 12 quilômetros em Goiânia vai me dar um trabalho enorme, no mínimo meia hora ou mais para rodar isso aí lá. Então, para mim, a vida é mais dinâmica, a gente que gosta da coisa mais rápida, mais São Paulo era desesperador, porque você não andava, você não para mim foi muito difícil São Paulo por causa disso, que São Paulo, você fica muito preso na grandeza da cidade, e é difícil esse aspecto. Para conseguirmos abrir uma igreja ali, mas graças a Deus meu tempo cumpriu lá e eu moro feliz da vida, gosto de São Paulo, amo a cidade de São Paulo. Deus abençoe São Paulo, Deus abençoe São mas Paulo, obrigado por isso que Deus Deus abençoe os irmãos lá, que a igreja cresça, né, nós temos hoje, graças a Deus, o ministério caminhando bem, mas a minha contribuição eu já deixei lá, né. E gosto aqui e gosto do Ribeirão Pretano, me dou muito bem com as pessoas, assim, é uma eu sinto uma assim, principalmente de um tempo para cá. No início foi muito difícil minha adaptação, muito difícil, a cidade era muito provinciana, muito preconceituosa, a sociedade muito preconceituosa, isso era muito difícil para mim, porque o goiano, o goianiense é muito dado, para ele todo mundo é todo mundo, não tem diferença de nível social, intelectual. Eu confesso, Sr. Michael, que no começo foi muito difícil lidar com a cidade por causa a gente percebia muito claro uma divisão social muito forte, marcante na cidade. De uns anos para cá, quando eu voltei de São Paulo para cá, eu já percebi que isso tinha sido desmanchado, porque a igreja não, a cidade cresceu, muita gente de fora abriu, então essa ela ganhou um novo dinamismo, assim, uma cidade, as pessoas são mais acolhedoras e mais vinculadas, né. E lógico, tem as pessoas que são difíceis, mas vamos olhar para o lado bom, e realmente a cidade mudou muito, muito. Expandiu, né, saiu daquele ninhozinho antes, e esses 20 anos eu vi a cidade socialmente e espiritualmente mudar muito. E uma coisa reflete a outra também, né, claro, uma coisa reflete a outra, graças a Deus. Que bacana, pastor. Ó, pensando um pouquinho naquilo que o senhor trouxe aquele dia na reunião do conselho, o senhor trouxe
O senhor falou sobre a guerra do pastor, o senhor me corrija se eu falar alguma coisa aqui que foi diferente. E aí o senhor usou o texto de João, capítulo 21, verso 15 até o 17, né, o texto ali que o Senhor vai falar com Pedro: "Pedro, Sim, ó, você me ama, então vamos lá, né, meu filho". eu gosto muito desse texto, porque o meu ministério, o ministério da minha esposa também tem a mesma função minha na igreja, na ação, também é bispo, né, assim, a função de bispo é uma função coordenadora, que nós coordenamos a igreja aqui na região de Ribeirão Preto, uma regional aí com 10 igrejas, e também cooperamos com o trabalho a nível estadual e também nacional, na Fonte da Vida, pela experiência, pela maturidade. Então nós temos os bispos na estrutura da Fonte da Vida, temos o apóstolo e a bispa Ruby, que são um casal, né, e temos os bispos, temos os pastores, presbíteros, diáconos e obreiros. Nossa estrutura básica é assim. Então, o bispo é aquele que tem uma função além da igreja local e de coordenação. Mas a ação nossa prazerosa é o apacentamento. É o nosso dom, assim, de preocupar com pessoas, de ver as pessoas crescerem, firmar na igreja. A alegria maior minha esposa, é ver alguém chegar na igreja ou sendo acolhida, ou convertendo, e ela sendo restaurada, crescendo, permanecendo, depois frutificando e assim. Como é bonito isso, como é prazeroso saber de onde a pessoa estava e onde Jesus vai levando essa pessoa. É a função pastoral, né. A igreja tem várias funções, tem a função, realmente, de acolher, de vincular, de ensinar, né, e de cuidar, de apacentar, de aconselhar, estar junto, caminhar junto, ser presente. A gente precisa ovelha define muito bem um membro do corpo de Cristo, é uma ovelha, é uma ovelha. E é a figura de um animal muito, sem defesa, né, muito sem defesa. A ovelha corre muito pouco, lenta, diferente de um cabrito, de um bode que pula e corre, sobe, né. A ovelha não sobe, a ovelha tem dificuldade de movimentar, tem dificuldade de enxergar, de discernir, né. E é um animal que acumula e é de fácil captura pelos animais selvagens, né. É a figura do lobo, a figura de animais predadores na Bíblia é muito forte. Jesus trouxe esse conceito para os evangelhos. João capítulo 10, né, e depois ele fala com Pedro: "Apacenta, cuida". Falou com Pedro. Por que falou com Pedro, não falou com os outros 10? Os 11 não, porque Judas já estava fora, né. Não falou com os 10. Pela experiência, acho que Pedro foi uma ovelha muito especial para Jesus. Acho que Jesus talvez seja o discípulo que Jesus gastou mais tempo, e pelas suas características, eu penso assim, né, a minha visão. Teve experiências em que Jesus teve que repreendê-lo várias vezes, mas tem a experiência muito marcante que eu acho que ficou muito forte em Pedro, foi quando Jesus disse para Pedro que, naquele contexto da prisão de Jesus, Pedro falou: Eu não vou te deixar de forma alguma", e Jesus fala: "Hoje, Pedro, tu me negarás 3 vezes. O diabo pediu para te cirandar, mas eu intercedi ao Pai por ti". E acontece o fato, Pedro nega Jesus, ele olha para Jesus de longe, Jesus olha para ele, aquele olhar, Pedro viu tudo, quem enxergou quem ele era, né, que ele não era tão bom como ele pensava que ele era. Vai chorar amargamente ali, ele verdadeiramente converte, né, verdadeiramente se arrepende, muito mais do que o pecado dele, mas de quem ele realmente é. E Pedro conquistou Jesus quando desde o começo, quando Pedro passou a seguir Jesus, depois teve a experiência da multiplicação dos peixes, que Pedro fala para Jesus: "Afasta de mim que eu sou pecador, o Senhor é santo, eu sou pecador". Então essa frase conquistou Jesus. Ele foi um homem transparente diante de Cristo, acertando e errando e foi caminhando. Essa experiência leva a Pedro a receber aquela palavra de Jesus: "Apacenta minhas ovelhas".
Ministério é amar a Deus amando pessoas. Servir a Deus servindo pessoas. Ministério é cuidar de pessoas. E nós não podemos perder o foco nisso. O risco da igreja é nós termos muitas coisas e perder um aspecto importante. Toda ovelha precisa ser cuidada. Toda ovelha precisa ser olhada. Olhada. Os olhos do ministério pastoral para a ovelha, para as necessidades das ovelhas. Cuidado, né? Esse cuidado, esse carinho que a gente precisa dar. Vivemos num mundo onde todo mundo corre muito mesmo, é desafiador. Vivemos num tempo em que as pessoas tendem a se isolar muito, e cada vez mais. É interessante que a coisa que um ser humano mais precisa aqui na Terra é de outro ser humano. Quem não gosta de ter um amigo? Quem não gosta de ter uma outra pessoa? Quem não gosta de ter uma comunhão, um café, né, de encontrar com alguém, um programa com outra pessoa? Mas ao mesmo tempo nós estamos nos isolando, 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 isolando. Eu morei em São Paulo, eu olhava as pessoas da igreja e falava assim: "Quem que essa pessoa tem de amigo?" E pensava comigo: "Não tem ninguém". No máximo ali a família, quando os filhos eram adultos, filhos. Aí pensava em outro: "Quem que é amigo dessa pessoa?" Não tem, não tem. E e por isso a importância da ovelha, do cuidado que nós podemos ter com as ovelhas. O apacentamento. E saber que a ovelha pode contar conosco nos momentos difíceis. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eu não tenho problema de levantar de madrugada, atender emergência pastoral, já fiz isso, de ir para o hospital de madrugada, de visitar, casa de pessoas. Meu celular, então minha esposa, é na cabeceira da minha cama, ligado, se precisar toca, espero que ninguém precise, mas se precisar tá lá, para chamar, né, para atender, para orar, para se precisar visitar, socorrer. E as pessoas sabem disso, sabem que nós estamos lá para isso, né. Esse todos os momentos, apacentamento. Não tenho problema de visitar mesmo com toda a função de bispo, eu não deixo de ser pastor, sou pastor de pastores, cuido de pastores, família de pastores, filhos de pastores. Cuidamos, né, eu e minha esposa, faço questão de ir no hospital, faço questão de consolar pessoas que tiveram perdas, né, de ir em velório, de visitar, de dar um abraço, de confortar, às vezes uma mãe que perde um filho, que é uma coisa muito difícil, muito cruel, vamos dizer assim, desse mundo, mas que nós precisamos estar lá. Estar lá, o pastor precisa estar lá, a igreja precisa estar lá, né. E é isso que nos faz diferente nesse mundo. Então é amar a Deus amando pessoas. As pessoas precisam ser mais do que números, mais do que apenas alguém num banco, mais do que um dizimista, do que um ofertante, elas precisam saber que elas são importantes para a igreja, importantes para a equipe ministerial, a equipe apacentadora. Legal, deixa eu te fazer uma pergunta aqui dentro disso que o senhor falou, que o senhor compartilhou algumas coisas muito legais aquele dia que eu fiquei pensando, né. Existe uma batalha nesse processo do pastoreio, de, exercer esse ofício, o diabo, como ele fez com Pedro, Sim, ele quer nos peneirar. sim, E eu achei legal porque o senhor, trouxe, assim, uma conexão que eu nunca tinha pensado antes, que é a conexão de que, Pedro, por ter vivido isso, que foi, vamos dizer assim, traumático para Pedro, porque ele era o cara que estava com o ego lá em cima falando: "Não senhor, eu qualquer um pode te abandonar, mas eu não". E ali o Senhor traz clareza para ele, falar: "Ó meu filho, eu vou te falar a verdade", traz, né, já uma revelação para ele do que vai acontecer. E é interessante que depois escrevendo a carta ele escrevendo a carta, na primeira Pedro, ele fala isso, né, que o diabo ele anda em em derredor, derredor ir procura andando, é, pronto para o procurando diabo. alguém que possa tragar. E eu achei muito interessante isso. Ou seja, isso diz para nós muitas coisas, da seriedade do ministério pastoral, da batalha que envolve isso. E o senhor falou algumas outras coisas interessantes, por exemplo, que muitas vezes que o diabo ele tá atuando de outras maneiras hoje em dia. E também que
às vezes a gente está tentando resolver os problemas da maneira errada. A gente está tacando o problema errado, né. Você tocou nesse ponto da oração e Sim. tudo mais. Nem tudo é o diabo, concordo perfeitamente. Nem tudo é o diabo. Às vezes as pessoas dão muito mais crédito para o diabo do que ele merece, vamos dizer assim. E apesar de não merecer crédito nenhum, né. Qualquer então assim, mas existe uma realidade, nós vivemos um mundo espiritual, muito claro, em toda a Bíblia se diz isso. Lá atrás, lá em Gênesis, quando Deus exortou lá Adão pela queda, ele diz que a coisa do diabo, que a serpente comeria do pó da terra. E o homem é formado de quê? Pó da terra. O que alimenta o diabo é o pecado do ser humano, as fraquezas do ser humano. Elas permanecem, elas permanecem. Ou seja, é isso que move o diabo. É, Ele se alimenta disso nesse sentido, né, é isso se que move. Quanto engrandece mais isso, engrandece o diabo, é a natureza pecaminosa do ser humano. Convertemos, mas existe um velho homem em nós, uma velha natureza em nós, que é frágil muitas vezes. E o objetivo de Satanás é atacar o ser humano, porque de certa forma ele também ataca Jesus. É como se ele, de alguma forma, atacasse a cruz de Cristo. Pelo preço que Jesus pagou pela salvação, ele ataca o ser humano. De certa forma, ele tá tentando quebrar esse sacrifício de Jesus na cruz, que o derrotou, mas ele está roubando pessoas, né. Então o diabo vem com essa fúria contra o ser humano, e ele vai nas fraquezas. É como a ovelha. O diabo tem todas as artimanhas que ele pode ter para agir na vida das pessoas. A mentira, o engano, ele é sorrateiro, né. Durante a história, às vezes, pintou o diabo como aquele chifrudo vermelho com o tridente ali, mas o diabo não age daquela, se for daquele jeito era fácil, né, mas você vê o diabo feio, você ia correr dele. Mas ele sabe, como diz o próprio apóstolo Paulo diz, ele sabe se transformar num anjo de luz, né, até de um anjo de aparência de iluminado, de boas maneiras, de boas intenções, de argumentos. Quem que é o ser humano? O ser humano é uma ovelha, cego no mundo espiritual, suas emoções, sabe tocar as emoções, as fraquezas, sabe oferecer a comida, para desviar as pessoas. O olhar atento, a percepção, Bíblia diz sobre o dom do Espírito Santo de discernimento de espírito. É uma capacidade que Deus dá a um pastor de observar certos movimentos que você sabe que está fora. Alguma coisa está além do que a pessoa é, né. A gente precisa perceber. Existem os confrontos diretos com o diabo, lógico, quando é uma doença que você sabe, né, algumas coisas, pressão, opressão. Expulsar demônio não é difícil. Lidar com demônios, expulsar demônio é a parte mais fácil da libertação de uma pessoa. Repreender demônios, e não é difícil, não tem dificuldade nisso, sai no nome de Jesus, tem que sair, se precisar jejuar, jejua, mas existe a maneira do diabo, hoje em dia, como eu estava compartilhando naquela noite, as estratégias do diabo, a gente percebe como as pessoas estão sendo atacadas na mente, nas emoções, as fraquezas do ser humano hoje estão muito na emoção, na mente, nos pensamentos. Fragilizadas emocionalmente, as famílias desestruturadas, pessoas crescendo de forma emocionalmente muito debilitadas, e elas vêm com essas fraquezas todas para a igreja, são alcançadas. Então, nossa percepção de agir também no mundo espiritual. O aconselhamento, o apacentamento é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Mas
A percepção espiritual também faz parte do apacentamento. De enfrentar os lobos, enfrentar os leões, enfrentar os ursos, enfrentar aquele que vem roubar a ovelha. E às vezes você está lidando com situações, você aconselha, você visita, e, a, e algumas coisas você vê dificuldade. Experimenta mudar o foco, né? Peraí, vou perceber isso. Deixa eu perceber o mundo espiritual. Porque anda em derredor, anda em volta. Todo ser humano é rodeado por demônios, seja ele cristão ou não. Como cristão, nós estamos guardados pelo sangue de Jesus. Mas o diabo sabe usar sugestões, ser sugestivo com ofertas, né? Na mente, nas emoções, nos pensamentos. Ele pode quebrando arrumando uma brecha para ele poder entrando. Paulo fala das setas inflamadas do diabo. Tomar o escudo da fé. Efésios 6 foi nos dado a armadura, compreender o mundo espiritual. Paulo fala das ciladas, são as ciladas. Como é que você, não sei se você fez isso, não sei se você foi um moleque custoso, de pegar passarinho em arapuca, de armar armadilha para pegar passarinho, de tudo, né? Eu fiz isso muito, né? Então você armava lá a arapuca, lá que você colocava, você tem que colocar uma isca, que atrai o passarinho, atrai a pombinha, e eles vão lá, sem perceber, de repente, uma coisa pesada está caindo na cabeça deles. Então o diabo sabe fazer as ciladas, né? Ciladas, situações, ardiloso. Paulo fala, não desprezar os ardis do inimigo. Ele é ardiloso. A pessoa vai entrando, vai falando, né? E o ser humano natural, ele não percebe isso. Quem tem que perceber, aí o pastor precisa perceber. Também enfrentar, lutar pela sua ovelha numa esfera espiritual também, né? Temos a esfera emocional, temos a esfera ali de edificação, de orientação, de cuidado, de vínculos, mas também temos a esfera do mundo espiritual. Nós somos o mundo espiritual. Tudo é espiritual, nós estamos inseridos num contexto espiritual. Há uma arena de guerra, né? Há uma arena de guerra, onde as vidas são disputadas. Por isso é importante nós termos essa percepção. Deus me deu essa palavra, essa ênfase, né? Essa visão, é lógico, essa compreensão, tenho experimentado algumas coisas e visto resultado na vida das pessoas. Pessoas com dificuldade de entendimento, pessoas querendo se afastar, você vai atrás, você liga, você faz o trabalho de apacentamento, ela não responde. E aí nós temos que, lógico, já vai aproveitar essas brechas. Vai aproveitar as brechas. Pessoa sadia espiritualmente, aquela que está firme na igreja, nos cultos, o congregar, né, na igreja, aquele que está firme no aprisco. Por que existe a figura do aprisco? Jesus em João 10:10. É proteção, que existe à noite. E se o dia existe à noite, existe à noite na vida da pessoa. Os momentos difíceis. Se essa pessoa não está no aprisco, não está envolvida, ligada, presente nos cultos, debaixo de uma cobertura ali, um aconselhamento, dentro de uma célula, de um grupo pequeno de comunhão, de edificação ali, vínculos, né? Recebendo a palavra, lendo a Bíblia, debaixo de uma estrutura de ensino, essa pessoa é sadia espiritualmente. Já pode vir com algumas alternativas, mas ela está protegida, está próxima ali. Mas você vê que de repente a pessoa ela vai arrumando um jeito de ir afastando, aí entra as ciladas. Não, não é bem assim. Como é que o faraó lidou quando Deus trouxe uma palavra de libertação para Moisés? O que o faraó falou? Esse povo está muito sossegado, muito à toa, vamos aumentar o trabalho deles. O excesso de trabalho, necessidade, cada dia mais, de repente a pessoa
não tem tempo para ir num culto, não tem tempo para ter vindo com os irmãos da igreja, excesso de trabalho, e e de repente a pessoa está perdendo ela. É isso, assim. Eu enxerguei o tempo que eu morei em São Paulo, é um mundo espiritual diferente, é um mundo espiritual mais agressivo, o próprio contexto que a capital está envolvida, né, todo uma eu entendi algumas estratégias que o inimigo tem, muito fortes, né. E isso ampliou minha visão desse contexto espiritual que nós estamos. Deixa muitas vezes o pastor impotente diante da realidade que ele está enfrentando no dia a dia com as ovelhas. Então é um abrir, volto a falar, né, o diabo não é culpado de tudo, mas é uma área que nós precisamos entender melhor, crescer nela. Eu sou contra essa coisa de não sou muito a favor desse negócio. Há uns anos atrás teve um movimento na igreja, tudo é a gente sai de um extremo, antigamente nem demônio se expulsava, né, não tinha nada. Tinha os pentecostais, que era tudo demônio, fazia, né, aí tinha os tradicionais históricos que para alguns nem demônio existia. Aí veio o extremo do conceito da guerra espiritual, aí era guerra espiritual, seminários e assim, trem caiu para um extremo, tudo, tudo é extremo, até nome de roupa, nome de comida, tudo que era relacionado era demônio não tem limite isso, né. Você podia comer um tipo de maionese por causa que o nome dela, não podia vestir de tal roupa, não podia ir em tal parque, porque não era o demônio, era não sei o quê. Era uma loucura, assim, eu ria disso, falei assim: "Meu Deus, que outra loucura é essa?". É um negócio doido, né. Aí, nós saímos de um extremo para o outro. Então eu acho que o equilíbrio é fundamental. E mantemos nossa guerra, nossa luta não é contra carne e sangue, contra o mundo espiritual, com as armas espirituais poderosas em Deus para quebrar fortalezas. Então a gente tem que entender, saber que nós temos essas ferramentas para ajudar as pessoas a permanecer firmes. Qual é a alegria do pastor? É apresentar a ovelha para Jesus, né. Guardei a ovelha de Jesus, ela é sua. Apresentá-la, guardada, formada, está pronta, formou, agora vai ser enviada. Tem satisfação melhor do que isso do ministério? Não tem, não tem. Para um pastor não tem. Pastor, dentro disso, eu queria fazer algumas perguntas aqui. Primeiro que pensando em São Paulo, que o senhor teve essa vivência em São Paulo, eu tive um tempo atrás em São Paulo, visitei uma igreja lá, muito bacana, foi uma benção e tal. Mas, sabe qual foi a impressão que eu tive de São Paulo? Eu participei tanto de um culto, quanto de um grupo pequeno na casa de um pastor. Mas assim, vi a galera muito animada, então o pessoal pega ônibus, metrô, assim, eu vi um movimento assim. Eu tive a impressão, porque também foi uma experiência, assim, vamos dizer, entre aspas, isolada, mas pelo menos desse grupo eu falei: "Nossa, a galera tá muito Sim, envolvida", né, todo mundo pagando o preço, porque São Paulo é difícil essa questão de, locomoção. locomoção e tudo mais. E quando eu olho para Ribeirão, às vezes, assim, a impressão que eu tenho é que o povo é um pouco mais desafiador, parece aqui a gente tem tudo mais fácil, vamos dizer assim, tá, entre aspas, e parece que às vezes você precisa ficar empurrando o povo: "Vamos gente, Sim, vamos para o movimento que Deus está fazendo", não programação em si, não tô falando de programação aqui, porque não que programação seja ruim também, porque são necessárias claro. e tal, mas essa é a impressão que eu tive de São Paulo, falei: "Nossa cara, esse pessoal, o povo com sede", assim, pelo menos na falei: "Não, eu queria ver isso em Ribeirão", parece que eu não sei. Existe essa diferença ou não, assim? O que que o senhor me diz? São Paulo, a gente não pode olhar São Paulo só de um aspecto, pela dimensão, né. É só para uma coisa é visitar São Paulo, outra coisa é morar em São Paulo. Eu visitava, conhecia a cidade, foi muito diferente depois morar lá. Mas eu falo que todo brasileiro devia morar um tempo em São Paulo, para justamente isso aí, saber lidar com as dificuldades, com os limites, valorizar o tempo, valorizar os recursos, né, o dinamismo. Para mim, Ribeirão Preto não tem distância. Quando as pessoas falam: "É longe", não, longe você é morar em São Paulo, você sai da zona leste para a zona oeste, você vai lá saber, né.
Então a pessoa vive daquelas coisas, 1 hora e meia, 1 hora é perto. Para São Paulo, 1 hora é perto. Então as pessoas têm que aprender, elas se formam nessa coisa de ser dinâmicos, de aproveitar o tempo então as pessoas às vezes tinham que vir gastavam 2 horas para chegar assistir um culto de 1 hora e meia, depois acabou o culto, então ela passava 4 horas de locomoção para assistir um culto de 1 hora e meia. E vinham não, vão, né, continuam indo. Tem esse aspecto da cidade. E como as pessoas também têm poucos relacionamentos, a igreja se transforma num lugar de convergência, de encontrar com as pessoas. Então elas não têm no trabalho é aquela coisa pegada, corrida, pegada, cobrança, produção. Nos deslocamentos, às vezes você está numa estação do metrô, dentro do ônibus, tem 200 te comprimindo, mas ninguém nem olha no seu rosto. Tá sozinho, né. Na rua, um correndo para um lado, para o outro. Aí a igreja se transforma nesse lugar de convergência ali, se encontra os irmãos, você tem que tempo De juntos, de prazer, de prazer, de alegria. alegria. Ah, E então minha impressão não estava não errada. estava errada. Ela tem essas coisas, mas as pessoas são muito presas, são oprimidas pelo trabalho, pelo falta de tempo, né. É um desafio pastoral, de planejamento. Você fica para um pastor que gosta de ter contato com as pessoas, é difícil. É uma área que para mim foi difícil estudar. Às vezes você fazia uma programação de fazer algumas visitas e de visitar pessoas, de repente você não podia ir, porque você não tinha como amarrar a agenda com as pessoas, cada um estava ocupado. Você ia para casa por falta do que fazer, vamos dizer assim, de visita, ir para casa. Lidar com isso, tem que aprender a lidar. Planejamento, é uma cidade que exige do ministério muito planejamento. Não há aquilo: "Vamos fazer aquilo amanhã?" Não, não existe em São Paulo, né, tudo é muito programado, porque as pessoas têm a vida muito corrida, o tempo é muito bem administrado. Eu falo que todo mundo tinha que passar um tempo em São Paulo, aprender a lidar em São Paulo, para aprender a lidar com a vida, né. Formei meus filhos cresceram, lógico, estiveram conosco lá, um deles mora lá hoje, trabalha lá, serve a Deus lá também, a outra mora em tem um do não falei, mas tem um casal de filhos, a outra, mora em Campinas. Saiu de São Paulo pra morar em Campinas justamente pra poder criar filhos, né. Mas é uma cidade que nós amamos, o Ministério da Fonte da Vida tem crescido em São Paulo, graças a Deus, é um desafio para nós, e estamos vencendo também em São Paulo. O objetivo é ter um ministério bem estabelecido em São Paulo. Já está bem estabelecido, são várias igrejas, mas é desafiador, hein, é desafiador. Vim de fora para dentro de São Paulo. Uma coisa é você ser de São Paulo e sair para fora, outra coisa é você sair de fora e entrar em São Paulo e abrir um espaço ali dentro. É uma briga de foice, assim, é violenta. Tudo muito caro, né, meu Deus do céu, tudo diferenciado. Por isso que eu amo Ribeirão Preto, isso aí me deixa aqui. Ah, pastor, e dentro dessa perspectiva sua, né, que o senhor é bispo e desculpa toda hora eu chamo o senhor de Não pastor. tem problema, sou Eh pastor também. o que que você vê? Porque o senhor acompanha muitos pastores, as comunidades e tal. O que que o senhor vê hoje nos nossos dias, assim, que tem sido o maior desafio ou os maiores desafios, para a igreja brasileira, assim, que você tem visto aí, eu digo agora no meio pastoral mesmo, assim, como é que você tem sentido os pastores? Porque a gente vem de um tempo de muito adoecimento psíquico e tudo mais, assim, como que o senhor vê hoje, assim, acompanhando os pastores? A vida o pastor, ele precisa entender que ele também está nesse contexto espiritual e emocional. O pastor precisa se enxergar como ovelha também. Ele tem dificuldade de se enxergar como ovelha. Tem dificuldade de se enxergar. Tem dificuldade de enxergar que ele também é comida da serpente, né, vamos dizer assim. Nós também temos uma natureza humana, nós também temos um diabo ao redor, claro. E então algumas ciladas que o inimigo eu entendo isso como uma ação maligna, sabe assim. O individualismo é um perigo enorme, a pessoa sentir
que ela caminhar sozinha, individualmente, achar que as coisas estão acontecendo na igreja porque ela tem gerado, né, ela tem se esforçado, ela tem feito acontecer. Isso é um perigo enorme, né, muito grande, o individualismo, se isolar, de outros relacionamentos pastorais, o vínculo, a amizade, não só do próprio ministério, mas com outros ministérios. Nós temos nossos ministérios, mas nós pertencemos ao corpo de Cristo. Eu sei que hoje as igrejas têm um pouco mais de proximidade, graças a Deus, mas nós ainda estamos muito longe quando falamos de vínculo, de amizade pastoral, amizade de pastores. Eh, eu vivo num contexto da Fonte da Vida, onde eu cresci ministerialmente, cresci também, meus filhos, minha esposa, e servem ao Senhor, os 2 servem ao Senhor, têm seu trabalho, têm suas famílias, mas se dedicam tempo à igreja. Eh eh, eu tenho meus vínculos a nível pastoral, amigos de ministério. Tem meus os pastores que a gente cuida, apacenta também, né, coordena e apacenta. Coordenar e apacentar. São 2 coisas difíceis de fazer, mas tem que fazer. E tem os outros bispos, os pastores que são amigos meus a longa data, crescemos juntos, eu mantenho esses vínculos com eles de amizade, às vezes de conversar, de compartilhar, de pedir oração. E também existe o contexto da cidade que eu estou inserido. Estou inserido no corpo de Cristo em Ribeirão Preto. Aqui, então, eu me preocupo ter vínculos com outros pastores, de amizade, de tempo de mesa, de compartilhamento, de abrir o coração, de ouvir, de também ser essa mão estendida, também ser esse ouvido, também ter essa oração para outros pastores. Que a gente tem desenvolvido isso com alguns pastores, tem sido muito bom. O maior risco que eu acho é a pessoa se isolar, e é muito fácil. Pode estar num contexto ministerial grande, forte, e ela se isolar. Eh, esse para mim é um dos maiores riscos do ministério. É um ministério de pressão, a gente nunca acha que está fazendo o suficiente, sempre que está achando que está fazendo pouco, que está faltando alguma coisa, o risco de se comparar com outros ministérios, por que que o outro ministério cresce, o meu não cresce, por que que acontece lá, não acontece aqui, a gente sempre vê algo algo que está falhando conosco, né. Essas coisas são perigosas a nível pessoal, emocional, atinge o espiritual também. E nesse contexto, se nós estamos sem vínculos, o inimigo pode entrar com coisas sugestivas e perigosas. Família, relacionamento conjugal da vida pastoral, filhos, relacionamento com filhos, tudo isso é um contexto, a vida do pastor é um contexto complicado. Por isso ele não pode caminhar sozinho, de forma alguma. Nós, como Fonte da Vida, temos essa preocupação, temos então eu estou aqui em Ribeirão como um pastor da igreja local, mas também de olho na regional a nível de pastor também. Se um pastor precisa, tem que estar disponível e fortalecer os vínculos com eles. De forma alguma, deixá-los passar as lutas sozinhos. Porque nós estamos debaixo de uma guerra espiritual. Existe um mundo espiritual, existe um mundo de guerra. Cada vida, eu sei que a minha vida, ela tem um preço do inferno, vamos dizer assim, né? É como se a cabeça da gente fosse a prêmio no inferno. O que que me guarda disso? É lógico a minha vida com Deus, minha oração, minha vida na palavra e os meus vínculos aqui, meus laços aqui, que me guardam desse contexto maligno. Então, o individualismo ou o isolacionismo é muito perigoso para um pastor. É uma cilada maligna. E o diabo sabe disso. O inimigo sabe disso. Onde a pessoa se isola, assim, esconde as suas dificuldades, não abre, quando de repente a coisa já foi para o brejo, né. Como diz o ditado na roça, de repente a vaca deitou e no brejo, aí não tem como salvar mais o animal. Então as pessoas precisam entender
O pastor precisa entender que ele também está num contexto espiritual. Ele também é a comida da serpente, também é ovelha. Ele também precisa de uma proteção. E a proteção está nisso, em vínculos. Vínculos sadios. No próprio ministério e no corpo de Cristo. Que riqueza que é o corpo de Cristo. Que amigos bons que nós temos aqui em Ribeirão. Que são parceiros, assim, são companheiros. Pregam, né? São convidados para pregar na igreja, eu prego na igreja deles. Onde a gente tira nossas armaduras. Como eu gosto da relação Davi e Jonathan. Jonathan era o filho do rei. De repente tá lá tirando a armadura, tirando a espada, tirando o cinto. Davi, a minha posição aqui não me difere de você. Não, somos amigos. Então isso é importante. Nós é que temos que construir. Não preciso esperar outro vir para ser para mim, eu preciso me dispor a isso. E o ministério é uma coisa que encanta, você corre, correria, parece que ser espiritual é ter muita atividade, né, tem muita programação, e esse é um risco muito grande, nós vamos nos isolando dos contextos. É onde o diabo sabe colocar, sugestões malignas. Tem café aqui ou você já tomou Tem tudo? café sim, que bênção. Que maravilha. E aí já fica até eu fiquei pensando, né, pastor, o senhor falou aí de Jonatas, é muito legal isso, inclusive Jonatas ele até falou assim: "Eu tô inclusive disposto a abrir mão, Abrir entendendo mão, que é o propósito de Deus, eu tô aberto a abrir mão dessa função, né, sim, de ser o herdeiro e tudo, porque se Deus estabeleceu, né, ou seja, né, tem coisa que Deus dá para cada um, ele dá conforme a conforme o soberania dele, né". propósito, é. Conforme o chamado, conforme o propósito. Tudo vem de Deus, tudo é pelo Senhor e para o Senhor. É Deus que opera o querer e o efetuar. É Deus que abre a porta, é Deus que fecha a porta. É Deus que dá 10 talentos para um, 5 para um e um para um. Que deu 5, servo bom e fiel. Não tinha ganhado 10, mas tinha ganhado, multiplicou o talento dele. Nunca vai ter 10, mas multiplicou o próprio que teve, vamos dizer assim. Como Jesus expressa a alegria. Então esse risco de comparação, né? Não é corpo de Cristo. Mas é uma cilada para nós, e nesse contexto nosso de valores, né, de internet, de Instagram, quem divulga ali o maior movimento, quem divulga um evento com o maior número de pessoas, e quem está organizando um evento maior. Então nós estamos: "Puxa vida, eu não estou alcançando isso", e aí um nó na cabeça de um pastor, né. Não, esse não é o caminho. Isso é uma cilada, cair nele. É uma cilada que afeta o emocional, e afeta o espiritual e afeta o físico também. Temos que correr disso. Isso. Pastor, pra gente ir pra reta final aqui, eh, quantos anos o senhor já tá no ministério? Antes da Eu fui não orde não depois da ordenação, antes que o senhor já é, estava engajado. eu declaro, eu costumo falar que a partir de 86, efetivamente, que foi me dado 2 desafios, foi abrir uma igreja e cuidar de adolescente, mas não era um grupinho pequeno de adolescente, era uma igreja crescendo, devia ter ali uns 70, 80 adolescentes, uma igreja de menino, né. E numa igreja que as pessoas estavam convertendo, então não eram crianças, meninos que tinham crescido dentro da igreja, eram meninos que estavam vindo, então você pegava o menino, tudo não tem jeito, para apacentar, cuidar, e nós começamos esse trabalho num bairro afastado de Goiânia, era uma Coab, né, um pessoal muito simples, foi muito marcante. Então eu costumo falar que foi em 86, fui ordenado em 90 como pastor, com 30 anos de idade eu fui ordenado pastor, mas já exerci uma função pastoral, já tinha a vida da gente é ministério, assim, não tem fui criado para ser fui formado pelo meu pai para ser empreendedor, para ganhar dinheiro, para crescer, para, né, mas de repente o evangelho entrou e eu sou apaixonado pela igreja, pelo evangelho, comprometido com o corpo de Cristo, então esse é o nosso prazer, não tem o meu prazer não é
o sucesso pessoal, não, é o sucesso do corpo de Cristo. É a alegria de ver a igreja crescer, alcançar o propósito pela qual nós somos chamados. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para lutar. Michael, tem 4 bilhões de pessoas que não sabem que Jesus veio ao mundo. Você tem um coração missionário. Isso é desesperador. Quando você pensa que Jesus deixou uma marca muito clara. Sinais são importantes ouvindo Jesus, mas não quer dizer que Jesus que está chegando ao fim. São sinais. Sinais apontam o caminho. O sinal mais claro que ele deixou é quando o evangelho for pregado. Mas não é falado, é pregado, é testemunhado, é vivido. Quando a gente pensa em nações como a Índia, o mundo muçulmano, você pensa no Japão, né? Esse mundo shintoísta, hinduísta, budista, taoísta, que são religiões que muito longe do evangelho, do conceito de Deus, nós precisamos chegar lá e ficamos embaraçados com coisas tão pequenas. Como é que eu quero? A igreja não pode pensar. Se nós amamos o pecador, se amamos, nós queremos alcançá-lo. Jesus disse: assim como eu fui enviado, eu envio vocês. Eu envio vocês. Oro, Jesus ora porque não, não, que a gente permaneça na terra como testemunha. Oração de Jesus em João 17. Peço que não os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Do mal. Inclusive, na própria oração do Pai Nosso, fala, Senhor, livra-nos do mal. A gente dá pouca ênfase nesse. É o que eu estou falando aqui. Peço que os livre do mal, mas que não os tire do mundo. Como é que eu posso pedir para ir embora? Ah, eu quero ir embora. Volta, Jesus. Que o arrebatamento aconteça, mas não posso. Ainda que eu deseje profundamente, mas eu preciso ter um coração no perdido. Preciso ter um coração no perdido. Nosso alvo é o incrédulo, seja ele qual for, seja de que religião for, seja de tão perdido ele seja. Não interessa quem ele é. Estamos no mundo, com o objetivo de alcançar as pessoas do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Enviou, porque Deus amou o mundo. Então eu preciso amar o pecador. Preciso amar, não o pecado, mas o pecador precisa amar, precisa. Oração, missão não é uma coisa feita de qualquer jeito, agora eu vou pregar lá, agora não, mas a igreja precisa focar a nível de oração. Ficamos numa guerra tão grande às vezes aqui no Brasil, pregar o evangelho no Brasil é chover no molhado. Já está pregado, repregado, pregado, amém, graças a Deus, as pessoas estão convertendo, amém. Mas nós ficamos numa guerra tão grande, quando existe um mundo para ser alcançado, né? Ser alcançado. Falta uma visão apostólica, falta uma visão do propósito. Falta, por mais que nós possamos crescer aqui, o mundo tem muita gente para ser alcançada. São bilhões, né, Marco? Bilhões de pessoas para tirar da mão de Satanás. Para tirar da mão de Satanás. Jesus não volta antes disso acontecer. Jesus está voltando. O mundo tá muito difícil, Jesus está voltando. Não está voltando. Não está voltando. Lógico que Deus pode abreviar todos os tempos, mas o sinal é o evangelho pregado. Não é pregado pela internet lá, não é uma propaganda, não. É uma pessoa sendo testemunha de Jesus em cada canto desse mundo. Deus é justo. Assim como eu fui alcançado, você foi alcançado, Deus espera que cada cidadão desse mundo, cada habitante dessa terra seja alcançado. Ou que ele ouça, ele experimente o amor de Deus, ele veja o amor de Deus. Aí ele pode decidir se quer ou se não quer. Se quer ou se não quer. Mas nós precisamos chegar lá? Nós precisamos chegar lá. A igreja precisa ter uma visão apostólica, né? Enxergar lá na frente. Temos 4 bilhões de pessoas. Que seja através de oração. Que seja através da intercessão. Hoje nós temos um missionário de Ribeirão Preto que está na Inglaterra trabalhando como muçulmano, né? Ontem começou o Ramadã, né? Então ele me mandou uma mensagem para orar pelos Sandro, muçulmanos, Sandro.
pessoa maravilhosa, né, e mandou uma mensagem pra gente orar pelo mundo muçulmano. Mas existe um movimento, graças a Deus, de muita conversão no meio muçulmano. Então, assim, precisamos enfrentar, não temos que ter medo do mundo. A igreja cresceu num contexto muito mais hostil. Ela nasceu num ambiente extremamente hostil. Hostil religioso, que eram os fariseus e saduceus, hostil politicamente, que eram os romanos, e hostil intelectualmente, que era a cultura grega, humanista, muito mais humanista que a nossa hoje. E ela cresce nesse contexto antagônico, hostil, e vence, prevalece. O que impede nós de crescermos hoje? "Ah, mas o mundo, é perigoso", não, maior não tem por que nós nos intimidarmos diante do mundo, e não vamos nos intimidar. Fonte da Vida, nós somos uma igreja apostólica com essa visão. Passo a passo, a gente poder ampliando nossas cordas, né, estendendo nossas estacas, firmando nossas estacas, estendendo nossas cordas e lançando o todo. Terceira para a direita, para a esquerda, para frente, para o lado, do outro lado. Essa é uma visão. Amém. Que bênção. Pastor, para a gente finalizar aqui, o senhor já deu um conselho aqui, mas eu queria pedir para o senhor, né, o senhor 40 anos de ministério, o que que o senhor diria para a nova geração de pastores, né, essa nova geração que tem vindo agora, né, porque, Graças a Deus. o que que você, com a sua experiência, o que que você diria para essa geração? Conselhos Sim, práticos. práticos, vou te dar mesmo. Quando eu comecei pastoralmente, eu tinha 30 anos de idade. O apóstolo devia ter seus 34 para 35. Nós não tínhamos um pastor experiente. Não vou deixar falar velho, não. Nós não tínhamos pastores experientes. O evangelho estava explodindo no Brasil. Tínhamos os históricos, mas estavam reclusos ali ao meio histórico. Muito recluso, muito fechado das igrejas históricas. Então nós não tínhamos muito em quem espelhar. Uma igreja nova, porque a igreja no Brasil ela estourou no final dos 80, 90, principalmente no ano 90, ela realmente explode, cresce, de maneira exponencial, 90, ano 2000, cresce de maneira forma especial. Todos os pastores eram muito novos, pastor de 25 anos, 30 ali, tínhamos poucas pessoas para a gente poder espelhar. Então hoje, nós temos a geração que foi talhada nesses anos. Estão aí com seus 65, 70, 75 anos. O que é mais importante é o jovem tem a força, mas o mais maduro tem a experiência. Tem a experiência. Que ele não despreze a experiência do mais velho. Isso é uma sinergia. Que ele não despreze a experiência do mais velho. Porque ele passou o que o outro está passando. Não tem nada de novo. A vantagem de nós termos experiência ministerial, nesses 40 anos ou mais, né, 40 anos diretamente ligado com o ministério e tudo, mas eu converti antes, então eu vi todo um progresso, né, acompanhando todos os surgimentos de alguns ministérios. Tudo é muito tudo é muito é um ciclo, co fecha um ciclo, abre outro, fecha um ciclo, abre outro, então não tem hoje nós cantamos assim", se eu falar para você que nós tínhamos culto de 4 horas, 3 horas e meia, se tem hoje apenas um retorno do que já foi, né. Então a gente não tem nada assim, é uma grande não tem. Os avivamentos, experimentamos milagres, de tudo quanto é jeito. Então, isso é experiência. O jovem não precisa achar que ele está descobrindo algo novo, uma forma nova de cantar, uma forma nova de louvar, de evangelizar, não tem. Então que ele saiba, mas ele tem força, ele tem energia, que o experiente não despreze a energia do novo, ele não porque para achar que sabe tudo, ele possa bloquear a expressão de uma pessoa jovem, mas que o jovem também não ache que sabe tudo, que ele tem força, que ele aprenda com a experiência do mais velho. É um tempo que nós podemos, então, ter essa sinergia, é uma experiência única que eu não tive. Nós espelhávamos num pastor dos Estados Unidos, nós tínhamos ali os americanos,
que eram muito alguns desses eram ainda nossos pais ministeriais aqui. Mas era muito pouco, né, não estava no dia a dia, estava no dia a dia. Então hoje eu casei, tive meus filhos, criei meus filhos, casei meus filhos, sou avô. Então, todas essas fases da vida, eu passei como ministério. Formei meus filhos, e os meus filhos servem a Deus. Então são experiências que servem de modelo para os mais jovens. Eu cheguei aqui. Essa turma que chegou nos 60 e pouco, não chegou aqui. Se você pega alguns pastores nossos amigos aqui de Ribeirão Preto, você pega a história deles, uma história forte, de luta mesmo, de dia a dia, de sofrimento, né, de conquista. Então que um jovem já pega tudo muito mudado, né, formatado. Eu quero que eles cresçam, alavancam, empurram esse trem para frente. Empurram. A igreja precisa da energia do jovem, mas sabendo que tem a experiência dos mais velhos. Essa sinergia é fundamental para a igreja. Eu não gosto muito dessa palavra transição, não. Discordo de alguns colegas de ministério. Eu não estou em transição, não. Minha força, meu desejo, eu vou longe. Mas eu sei que eu preciso da turma de 25 anos, de 30 anos, estar junto com a gente. Eu quero que eles empurrem, alavancam, né? Então tem que abrir espaço para eles. Mas eles precisam entender que eles têm graças a Deus, não despreze a experiência. Amém. Que maravilha. Pastor, muito obrigado. Obrigado pela disposição, obrigado por partilhar um pouquinho sua história e que Deus continue te abençoando, abençoando seu ministério, a sua família, sua casa. E assim, uma das coisas que o senhor disse aqui sobre o cuidado do individualismo, sobre se isolar, é um convite para a gente, para os irmãos e participarem do conselho. Conselho tem esse papel fundamental. Temos a torre, que reunimos toda quinta-feira com um grupo de pastores, tomamos um café da manhã junto, como tem sido rico, conselho mensalmente. Importante a gente criar pontes de relacionamento, não barreiras, mas pontes de relacionamento, de vínculos, é fundamental. O conselho tem esse aspecto importante de nos aproximar. É o início de uma aproximação, mas que não pode ficar só numa reunião mensal, que é muito pouco. Precisa forçar mais esse estreitamento de relacionamentos. Porque a gente sabe o tanto que pastores lutam e de repente estão vendo crises que ninguém está enxergando. Importante estar junto, né, Tá pastor? junto, E é muito fundamental. bom, porque a gente tá junto, tem um corpo de pastores, tem um café da manhã abençoado, que é pretexto, a comunhão, a gente vê uns aos outros. Sempre tem uma palavra muito desafiadora, abençoadora dos irmãos que são escalados para compartilhar. É assim, é uma benção. Então, você aí, meu irmão pastor, se Deus calhou de colocar esse bate-papo aí pra você e você não conhece, não se envolve ainda, e tem aquela questão nossa, se for por demanda, a gente nunca vai ter tempo. Ah, não, é porque tá com o ministério, vai ser corrida a vida inteira, né, pastor? Então a gente tem que priorizar, tem que pegar lá, pegar o dia, já coloca na agenda, é uma manhã que você vai ser fortalecido, vai ser cuidado, vai ser ministrado e vai ser uma bênção. Tem sido uma bênção. Eu tenho um compromisso pessoal de fazer parte do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto. Temos um compromisso, uma visão da fonte da vida, fazer parte do corpo de Cristo. É uma visão nossa como ministério, eu tenho o prazer de estar lá com os irmãos. Muito bom para mim. Amém. Que benção. Gente, este aqui foi o Pode Congregar com Paz. É, espero poder gravar com os nossos outros irmãos, pastores da cidade, para a gente poder conhecer um pouquinho deles, vocês conhecerem também. Quero agradecer você que chegou até aqui, até o final desse vídeo. Tenho certeza que tem muita coisa boa aqui, sementes, né, para germinar, brotar e frutificar na sua vida a partir da história do Bispo Ovídio. Ora pelo Bispo Ovídio também, por sua casa, pela Igreja Fonte da Vida. Nós somos o corpo. Nós precisamos uns dos outros. Deus nos fez dessa forma. Então, eu vou colocar também as redes sociais do pastor e os contatos da Fonte da Vida também. Talvez você está vendo aqui, você é de Ribeirão Preto e você está em busca de uma comunidade para você ser parte e de repente você viu a visão do bispo, a visão da fonte
de repente é isso aí que o Senhor vai conectar. A gente não defende placa de igreja, a gente sabe que nós somos um corpo só, mas de repente pode ser que a partir desse bate-papo aqui, Deus conectou alguma coisa no seu coração, às vezes tem um propósito nisso. Então vou deixar também na descrição o endereço, tudo certinho, faz uma visita, conhece. O bispo, eu sou testemunho disso, é um irmão muito acessível também. Se você é pastor, precisar, na verdade, graças a Deus, né, bispo? O O conselho, conselho é muito o acessível. conselho, assim, é muito acessível, no que você precisar para dividir, né, o coração e tudo. Sempre vai ter um irmão lá que vai prontamente ter essa abertura e poder abençoar a sua vida e você também abençoar o conselho. Bispo, eu quero te dar um presente, tá? Isso aqui, ó, Oh, meu Deus do céu, que é é isso? da Invoga. Isso aqui é de um casal de irmãos, o Fábio e a Érica. Olha lá. Isso aí tem shampoo, tá? Ó, São cosméticos da linha capilar, assim, muito bons, tô tá? Tem. precisando mesmo. Olha lá. Ainda bem que o senhor tá bem. O senhor tá bem. E tem condicionador, shampoo aí também. Enfim, então é um presente deles. Eles estão nos apoiando aqui no Pode Congregar. Então quero agradecer eles. Conheçam a linha deles, é muito bacana. E uma coisa interessante, eu quero aproveitar aqui e testemunhar, bispo, é que eles, o Fábio e a Érica, que são donos dessa empresa, eles têm uma vasta experiência aí nesse ramo e tudo. E eles, quando a gente estava no sertão, eles eram uma das famílias que nos suportavam Que lá. legal. Eles nos abençoaram muito, então eles permitiram que nós chegássemos em muitos lugares, eles nos suportaram durante muito tempo. Foi muito legal isso que Deus nos conectou, eles, a partir da Igreja Voz, e eles nos abençoaram muito. E agora estão nos abençoando aqui também no podcast. Então, Fábio, Érica, obrigado, em voga. Tem nas lojas Ramave, várias lojas, aí você pode encontrar os produtos deles, também vou colocar aqui na descrição. Toda a linha capilar aí pode abençoar a sua vida para você cuidar dos cabelos. Mas é isso, gente. Ó, um beijo para vocês. Obrigado. Até o próximo Pode Congregar e que Deus abençoe você e sua casa. Eu queria pedir para o bispo concluir orando, Vamos orar, nos sim. abençoando e abençoando as pessoas, bispo, que vão nos Amém. acompanhar. Prazer, viu, senhor Michael, você que vai estar acompanhando, prazer poder chegar a você. E graças a Deus pelo corpo de Cristo. Somos um corpo, não somos individuais, né? Somos um corpo de Cristo, graças a Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Que o teu nome seja glorificado, exaltado, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado, obrigado pelo pastor Maico, obrigado por esse podcast, que ele possa ser veículo de alcance, de edificação, de fortalecimento de muitos irmãos. Pai, que as palavras dadas, ministradas neste podcast possam alcançar vidas não só aqui em Ribeirão, mas fora, onde o sinal da internet, do Deus vincular, chamar a atenção de pessoas que precisam ver essas palavras aqui. Quero abençoar a família do pastor Marcos, seu ministério, sua esposa, suas filhas. Deus guarda de todo mal, debaixo da tua boa mão, Pai. Oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Que benção. Gente, um beijo. Até a próxima. Deus abençoe. Ah, que benção. Maravilha.